Olá, sejam bem-vindos. O tema que eu trago hoje é o tríplice aspecto da caridade. Antes de iniciarmos a nossa conversa sobre esse tema, eu gostaria de convidá-los para a nossa prece inicial. Então, neste momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus e a toda a criação, pedir bastante forças e energias para nós, para que possamos entender cada vez mais os temas do Espiritismo e agradecer também a Jesus e aos nossos espíritos protetores e amigos a oportunidade de estarmos juntos hoje. Bom, esse tema, a caridade em si é um tema bastante amplo e ele aparece por diversas vezes dentro da obra de Allan Kardec. Então nós acabamos extraindo os pontos principais desse tema de duas obras que praticamente se dedicam, alguns capítulos ou algumas perguntas estão muito voltadas ao tema. Então a gente tem lá no Livro dos Espíritos, especificamente lá no capítulo 11, que vai falar das leis morais. Então nós temos a lei de justiça, de amor e de caridade, aonde obviamente se fala um pouco mais profundamente da questão da caridade. Há questionamentos de Allan Kardec para os espíritos superiores sobre o entendimento da caridade e o que Cristo quis dizer, qual era o pensamento, o entendimento de Cristo, de Jesus Cristo, sobre a caridade em si. O tema também vai aparecer com bastante profundidade, num sentido das passagens de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo também dedicado a esse tema, que é o capítulo 15, que é Fora da caridade não há salvação. Se a gente for lembrar um pouquinho da estrutura das obras do Espiritismo, decodificada por Allan Kardec, nós vamos entender que a parte terceira do Livro dos Espíritos é onde se fala das leis morais, e ali a gente tem vários questionamentos, e a gente vai ter lá uma apresentação de todas essas leis. E o livro que detalha essa terceira parte do Livro dos Espíritos é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Ressalto que, obviamente, esse tema, a própria definição, o entendimento de caridade, ela aparece por várias vezes dentro, com citações, e muitas citações dentro da obra. Bom, a ideia é a gente discutir um pouquinho esse tríplice aspecto da caridade, entendendo um pouco mais de profundidade esse verdadeiro sentido da caridade. Se a gente for pegar a obra em si, se a gente for consultar lá o Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que lá na pergunta 886, se não me engano é 886, Allan Kardec pergunta, há um questionamento para os espíritos sobre a questão do qual o verdadeiro sentido dessa palavra caridade para Jesus, que Jesus entendia por caridade. Então a gente vai entender como um verdadeiro sentido dessa palavra. Então é interessante entender qual era esse pensamento, a amplitude, e aonde esse pensamento chegava sobre o que quer dizer a própria caridade. Nós vamos discutir um pouquinho também as características da caridade de uma maneira geral, e um pouco de como se praticar. Na verdade não é como praticar, mas da prática da caridade, das consequências, dos modelos que nós temos, da própria prática e tudo que está relacionado ao ato de se fazer de caridade, de ser caridoso. Então, voltando lá ao nosso primeiro tema, que é o verdadeiro sentido da caridade. Muito bem. A resposta, embora a gente tenha um entendimento, cada um faça o seu entendimento do que é caridade, a resposta ela vem separada em 3 partes. Por isso que é interessante a gente estudar como uma tríade de aspectos, ou na verdade o tríplice aspecto. Aí o verdadeiro sentido vai apresentar para a gente de uma maneira geral esse tríplice aspecto. O primeiro aspecto interessante é que caridade é a benevolência para com todos. Então essa benevolência é fazer o bem para todos. De maneira muito simples, para que a gente possa praticar é fazer o bem para todos, sem discriminação. Fazer para os outros, aí a gente pode entender os outros mais próximos, ou os nossos amigos, as pessoas que fazem parte da nossa convivência, os nossos inimigos, ou seja, fazer o bem para todos.
é uma forma de benevolência no sentido da gente demonstrar, né, a bondade, né, de ter boa vontade. Então é nesse sentido da benevolência, que é benevolência para com todos. Esse é o primeiro aspecto fundamental desse verdadeiro sentido. E se a gente for comparar, essa é uma definição mais comum de caridade que a gente encontra, né, dentro dos textos a que se refere essa palavra, num sentido de disposição para ajudar as pessoas, de uma tendência natural para auxiliar os outros, de bondade em si. Então essa é uma definição mais comum, né, de um entendimento mais comum sobre o que é o sentido da palavra caridade e da caridade em si. Mas os Espíritos trazem que no entendimento de Jesus, benevolência era um dos aspectos da qualidade, da caridade. Né? Esses aspectos, eles teriam mais dois aspectos bastante importantes. O segundo aspecto está relacionado à indulgência para com a imperfeição dos outros. Então, caridade também é ser bom para as pessoas, praticar a bondade, demonstrar boa vontade para com o próximo e ser indulgente para com a imperfeição dos outros. O que é indulgência? É aquela capacidade que nós desenvolvemos, é uma facilidade de perdoar o erro das pessoas, dos outros e, de certa forma, de nós mesmos. Então, essa capacidade de perdão dos erros é o entendimento mais geral do que é a indulgência para a imperfeição dos outros. Nós sabemos que nós todos somos imperfeitos, nós todos somos espíritos em evolução, em processo de evolução, né? Contínuo, mas em processo de evolução. Estamos num planeta e numa situação atual agora de reencarnação, onde estamos num planeta de atual estado de expiações e provas. Então os espíritos que estão encarnados ou reencarnados nesse planeta estão nesse estado geral de evolução, não com muita diferenciação entre um e outro. Então o planeta é recheado de espíritos, nós fazemos parte desses espíritos, que estão num certo grau de evolução, que estamos caminhando em busca dessa felicidade, dessa perfeição moral. Né? Temos um grande caminho pela frente, mas estamos caminhando. Então a indulgência para com a imperfeição dos outros faz com que o espírito também evolua, né? Ele comece a entender que todos os outros espíritos, eles também são imperfeitos, todos os outros espíritos estão em suas caminhadas de evolução, em seus diversos graus de evolução dentro da escala espírita, né? E nesse sentido, eu entendendo isso, eu passo a ser até mais indulgente, eu começo a perdoar e olhar diferente para o erro dos outros, sabendo que todos nós também temos os nossos próprios erros e esperamos, obviamente, que os outros espíritos perdoem, né, os nossos erros. Então, indulgência para com a imperfeição dos outros, porque também somos imperfeitos. Então, esse é um outro sentido, né, um outro aspecto do entendimento do que é caridade. E o terceiro aspecto, também muito importante, está relacionado às ofensas. Perdão das ofensas. As ofensas no sentido que nos fazem, né? Nós somos às vezes ofendidos e aí desenvolvendo essa capacidade moral, esse desenvolvimento moral, ele vai trazer com si a facilidade também de perdoar as coisas que nos fazem, as ofensas que nos fazem. Então esse perdão das ofensas também é um aspecto importante desse sentido verdadeiro do que é caridade. Então caridade, no sentido amplo, entendemos caridade como ser bom para as pessoas, demonstrar essa bondade de alguma forma, ter uma boa vontade nesse sentido com todos, né, sem discriminação, porque aí também vai o entendimento do espírito, saber que ele está num planeta com muitos outros espíritos, muitos desencarnados, outros tantos que sabemos encarnados como nós hoje, e essa benevolência tem que ser para com todos, cada espírito no seu grau de evolução. E aí, entendendo isso, eu começo também a trabalhar essa indulgência, essa minha capacidade ou facilidade
né, desenvolvendo isso de perdoar a imperfeição, os erros dos outros e até os meus próprios erros e perdão das ofensas, fazendo aí essa tríade de aspectos para entendermos primeiro esse verdadeiro sentido do que é a caridade. Muito bem. Agora, a gente pode entender um pouquinho mais quais são as características dessa caridade, entendendo agora a caridade como esses três aspectos, né, que a gente acabou extraindo lá daquela questão 886 do Livro dos Espíritos. Muito bem. Que características a gente pode começar a estudar um pouquinho mais a caridade? Vamos começar primeiro pela amplitude da caridade, né? A gente pode falar um pouco quão ampla é essa virtude. A caridade não deixa de ser uma virtude, né? É uma qualidade moral que nós desenvolvemos. Então essa virtude ela precisa ser desenvolvida. A caridade tem uma característica muito importante que ela é oposta, né? É o oposto do egoísmo. Então desenvolver a virtude da caridade é deixar de ser egoísta, ou vai diminuindo, né, ou afastando aquele egoísmo que nós carregamos. A gente pode também discutir um pouquinho o sentido, né, da caridade. Qual que sentido tem a caridade? O que a caridade é? O que a caridade não é para nós num entendimento mais amplo, né? E a sublimidade da caridade. Sublimidade no sentido de uma característica de excelência da caridade. Qual seria a caridade em seu maior grau? Qual seria a excelência em caridade? E aí a gente pode entender isso como sublimidade e discutir um pouquinho mais, né, sobre essa questão. Características, então, começando por amplitude. A amplitude da caridade está na relação que nós temos com as pessoas. E aí essa relação com o próximo, a gente precisa entender que caridade se faz para com o próximo, para conosco e para com o próximo. Então, eu vou entender a amplitude, quanto essa caridade é ampla, nas relações com as pessoas. E esse próximo pode ser nossos amigos, pode ser nossos inimigos, né? Mesmo os ensinamentos de Jesus já diziam, né? Jesus já dizia que amai aos vossos inimigos. Obviamente, quando a gente tendia a amar, né, aos nossos inimigos, não nesse sentido do amor eterno, do amor, né, do amor apaixonado pelo inimigo, não era esse o sentido que Jesus trazia, mas sim, né, de perdoar esse nosso inimigo, né, de praticar a caridade para com esse nosso inimigo, né, da gente retribuir o mal que foi nos feito com o bem. Então, nesse sentido, entra a questão da relação com o próximo, até com os nossos inimigos. Então, entra amigos, inimigos, espíritos encarnados, desencarnados e toda a relação que nós temos de convivência dentro do nosso planeta. Um segundo aspecto que a gente pode também estudar um pouquinho sobre a questão da amplitude da caridade está na forma como fazer caridade, né? No ato ou ação de fazer caridade e na maneira. Porque às vezes nós temos um ato caridoso, vamos fazer algo, né, ou fazemos algo de bem para alguém, mas às vezes a maneira como nós fazemos, ela pode até anular o próprio ato da caridade, porque se for de uma maneira orgulhosa, de uma maneira, vou fazer caridade humilhando as pessoas, então eu tenho um ato de caridade, porém eu faço com soberba, com orgulho, né, e causo aí uma certa humilhação, e isso acaba anulando a própria ação da caridade. Então, a gente precisa entender caridade também como um ato e uma maneira de se fazer que seja correspondente àqueles três aspectos que nós estudamos, né? Que são o entendimento geral, que é o entendimento mais comum, e vamos dizer assim que a gente pode entender como o tríplice aspecto no geral, né? Mas como a visão mais ampla de caridade, do sentido da definição mais ampla da caridade, não só da bondade para com as pessoas, para com o próximo, para com os outros, mas também daquela questão da indulgência e do perdão das ofensas. Então esse ato e a maneira influem muito na questão da qualidade, da caridade, da qualidade, obviamente, da caridade. E uma outra questão, um outro aspecto que a gente pode discutir sobre amplitude
está relacionada ao pensamento, porque caridade também está no pensamento, né? Não é só na comunicação normal que nós temos com as pessoas, né? Na comunicação verbal, naquilo que falamos e todo o nosso relacionamento que temos com o próximo, mas também na questão mental, né? No nosso pensamento, na correção dos nossos pensamentos, gerenciamento dos nossos pensamentos. Então, o pensamento também faz parte dessa amplitude do sentido da caridade, da prática, de alguma forma, da caridade em si. Outro ponto importante, como nós vimos lá no comecinho, estava relacionado a características da própria caridade. A primeira era a relação, né, da amplitude da caridade em si, e a segunda, né, o segundo aspecto era o sentido da caridade. E aí sentido a gente pode dividir em dois aspectos importantes, né? O que é caridade em si e o que não é caridade. Então a caridade ela é, na verdade, né, ela pode ser considerada como bondosa, como benévola, como branda, e aí entendendo esse branda como sensível, né, como gentil. Então a caridade ela tem essa característica da bondade, né, de fazer para os outros, né, da benevolência, e esse brando da caridade é no sentido da gentileza, da sensibilidade com que se faz as coisas. Então, isto sim é caridade, em três aspectos diferentes de sentido que ela possa ter. E o que ela não é? Né? Ela não é humilhante, né? A caridade ela não pode ser arrogante, ela não pode ser premeditada. Então, aquela caridade premeditada é a caridade que tem o pensamento oculto. Então, a caridade não pode ter aquele pensamento oculto, ela tem que ser espontânea. Então, não é caridade, né? Então, não é parte da caridade a humilhação, a arrogância, né? Esse pensamento oculto de fazer a caridade com outras intenções. Então, a caridade ela é uma virtude, sim, que nós desenvolvemos. Ela é uma qualidade moral muito particular que ela precisa, de certa forma, ser natural. E para que a gente torne a caridade natural na nossa vida, nós temos que praticá-la e praticá-la bastante. Né? Um último aspecto das características gerais da caridade é a sublimidade, a excelência da caridade. Então, quando que a gente pode entender a caridade no seu sentido de excelência, né, mais profundo? A excelência da caridade vai se dar, na verdade, quando a gente coloca dois pontos em conjunto. Né? Um é o interesse pessoal e o bem ao próximo. Então, quando há sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, aí eu tenho a excelência da caridade. Então não são raros os exemplos que nós temos de espíritos mais evoluídos que reencarnaram ou encarnaram aqui no nosso planeta, que tinham a caridade já desenvolvida como um hábito natural e normal, e aonde o interesse pessoal era sacrificado, deixado de lado para o bem ao próximo. Então, nessa situação em específico, nós temos a sublimidade ou a excelência da caridade. É um outro ponto de que é a característica da própria caridade, mas muito importante para que a gente possa refletir cada vez mais no nosso dia a dia. Então nós já falamos um pouquinho, né, do verdadeiro sentido da caridade, falamos um pouquinho de algumas características da caridade, né, da amplitude da caridade, das características em si do sentido da caridade, e agora com a sublimidade, ou seja, a excelência da caridade, como se dá essa excelência. E agora nos falta, obviamente, praticar. Né? Então já sabemos todas essas, né, definições e entendimentos sobre a caridade, agora o que nós precisamos realmente é pôr em prática. Então nós vamos dividir essa prática da caridade também em três aspectos, novamente, né, numa espécie de tríade de aspectos, em três aspectos bastante distintos. E o primeiro aspecto da prática é que modelos vamos seguir, né, que modelos seguimos de caridade. E o maior modelo,
né, de prática de caridade que já existiu nesse planeta, é a encarnação de Jesus Cristo. Obviamente, Cristo, como um espírito, né, no grau máximo da nossa escala espírita, ao encarnar aqui na Terra, ele nos trouxe uma série de modelos, de guias, de modelo de caridade, enfim, né, ele é a nossa referência para a questão da caridade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Também tem um aspecto da prática relacionado à reflexão diária. Eu posso praticar caridade, para eu desenvolver esse hábito da caridade, eu preciso refletir cada vez mais sobre os meus próprios atos, né? E essa reflexão diária me ajuda na prática dessa caridade. E o último aspecto importante relacionado à prática são as consequências, né? Quais são as consequências de eu trabalhar, né? de eu praticar a caridade em si. Então, voltando lá para o primeiro aspecto de Jesus Cristo, né? Como modelo, então Jesus Cristo para nós, ele é um exemplo, é um guia, né? De prática de caridade. Dentro da encarnação, da passagem de Cristo pela Terra, ele nos trouxe muitos ensinamentos, né? Então nós temos um ensino, né? Como Cristo nos ensina a caridade, através dos seus próprios, dos ensinamentos em si, né? Então, vamos amar o próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, como nós já falamos, né? Praticai o bem sem ostentação, julgar a nós mesmos antes de julgar o próximo. Então, são os ensinamentos de Cristo que, quase que na totalidade dos ensinamentos de Cristo, a caridade ela está presente. Então, nós temos lá Jesus como guia e exemplo, trazendo em seus ensinamentos. E como não bastasse só nos ensinamentos, ele demonstra a caridade através do seu exemplo, dos seus atos, né? Então, nós temos ali Jesus como o espírito evoluído, né, dentro da escala espírita, exemplo, o espírito puro que encarnou aqui no planeta e nos deixou esses exemplos de ensinamentos e da prática em si da caridade. E não só isso, Jesus também, né, Jesus Cristo também recomendou e apresentou a caridade em todas as circunstâncias como uma condição absoluta para a felicidade futura, né? Isso a gente vê muito fortemente dentro da obra de Kardec, essas características da caridade, dessa apresentação, né, da referência de Cristo para a caridade como condição absoluta para a felicidade futura, né? Então aquele ensinamento de fora da caridade não há salvação comprova essa condição absoluta para a felicidade futura. Então, se eu quero almejar um desenvolvimento moral, intelectual, né, eu como espírito quero e vou me desenvolver cada vez mais, a prática da caridade, ela é uma condição que sem ela, né, eu não vou me desenvolver. Então, nós temos que refletir nesse sentido que a necessidade de praticar a caridade ela é latente, né, porque ela visa o bem, a gente caminha para o desenvolvimento e ela é uma condição, né, que se a gente não cumprir, a gente realmente, né, não desenvolvê-la, não praticá-la e não criar esse hábito natural, a gente realmente vai ficar estacionado e vamos perder tempo dentro do nosso processo de evolução. E para que a gente possa, né, desenvolver cada vez mais essa virtude, nós podemos pensar um pouquinho na reflexão diária, que às vezes nós não fazemos. E aí aparece lá, né, dentro da obra de Kardec, lá no Livro dos Espíritos, eu acho que é na questão 919, e entre essas questões, né, mas na 919, obviamente, está mais explícita essa questão do balanço moral, da reflexão diária, onde Santo Agostinho ele traz para nós ali um exemplo, né, seu próprio exemplo das suas práticas de quando estava encarnado aqui na Terra, do que ele mesmo fazia, né, para poder
se entender, se compreender e, obviamente, trabalhar mais os seus vícios, os seus desvios, para desenvolver as suas virtudes, né? E dessa maneira praticar mais a caridade. Então essa reflexão diária a gente vai buscar nessa nossa referência, né? E Santo Agostinho traz uma questão muito prática de todos os dias, né, diariamente fazer um balanço moral. Como um balanço que a gente faz em contabilidade, a gente poderia fazer um balanço moral. Ou seja, eu posso avaliar os meus atos e os meus pensamentos diários e submetê-los a critérios, a crivo de alguns critérios, né? Para que eu possa começar a me balizar o que eu preciso realmente me desenvolver e melhorar. Então, se a gente fizer essa reflexão diária, já é um grande passo para a gente começar a praticar mais a caridade, entendendo a nós mesmos, né, obviamente, e podendo trabalhar os nossos vícios, trabalhar as nossas imperfeições para poder desenvolver essas virtudes, né, e desenvolver a nossa própria moral. Então, dentro desses critérios, aí eu cito agora apenas 3 critérios, né, de uma maneira mais geral, mas aí está a nossa própria consciência, né, porque a nossa consciência não deixa de ser Deus em nós, né? Então, se a gente consultar sempre, escutar mais a nossa consciência, a gente consegue né, trabalhar um pouco mais perante as leis divinas. Então, a nossa consciência é um certo balizador das leis divinas. Quanto mais eu escutar a minha consciência, mais eu vou respeitar as leis divinas, e uma vez que eu respeito as leis divinas, eu evoluo mais rapidamente, né? Toda vez que eu quebro ou vou contra as leis divinas, eu vou estacionando, né? Eu vou perdendo tempo na minha evolução pela minha própria ignorância, né? Então essas características da consciência também a gente precisa entender. As próprias leis morais, que aí, como eu comentei lá no comecinho, a gente tem a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trazem os questionamentos sobre as leis morais, e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que desenvolve esse capítulo, essa terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, ali estão apresentadas estas leis morais. E lá no próprio Livro dos Espíritos, na questão 918, nós temos, né, as características ou os caracteres do homem de bem. Então, aparece pela primeira vez no Livro dos Espíritos esses caracteres desse homem de bem. Quem é esse homem de bem? Caridoso, né, que respeita o próximo, que perdoa, que é indulgente para com as faltas alheias, que perdoa as ofensas, que pratica a caridade no seu sentido mais sublime, né? Como nós entendemos lá, que é a caridade onde eu deixo os meus interesses de lado para o interesse do próximo. É a caridade no seu sentido mais sublime. Então, esse homem de bem, né, essas características do homem de bem estão lá na questão 918 do Livro dos Espíritos, e também aparece com um pouco mais de detalhes no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aí nós temos uma maneira, né, de trabalhar, de começar a desenvolver esse ato através dessa reflexão diária, segundo Santo Agostinho nos trouxe lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde ele traz o seu próprio depoimento de como ele fazia quando estava encarnado aqui no nosso planeta. Obviamente, né, quando eu estou falando de prática e eu preciso ter um modelo, que é o próprio Cristo, o nosso modelo, exemplo maior de caridade, né, de aplicação da caridade, da aplicação da caridade no seu sentido mais sublime, né? Então eu já tenho um modelo a seguir, um guia a seguir, eu tenho uma certa prática, um processo que eu posso fazer para me desenvolver nessa virtude. E, obviamente, eu vou ter consequências, né, dessa prática, desse desenvolvimento. E a consequência não vai deixar de ser a perfeição moral, né, chegar a essa perfeição moral, que também está presente na obra de Kardec, em capítulos específicos, e almejar a minha felicidade futura. Então nós temos aí a ideia de hoje, então, foi discutir um pouquinho a questão da caridade com um olhar, né, um pouco mais profundo
e entender a importância de desenvolver essa virtude. Primeiro porque ela é oposta ao egoísmo, só por isso, né, como o egoísmo hoje é o grande vício da humanidade, né, é a grande inferioridade da humanidade, que nós temos que extirpar, tirar da gente esse egoísmo, né? E a caridade, agora eu sei que ela é justamente o oposto ao egoísmo, então trabalhar a caridade é me desenvolver, né? É ao avançar na escala espírita, é ao almejar a felicidade mais rapidamente, é ao me desenvolver moralmente e intelectualmente. Né? De que forma? Entendendo primeiro o verdadeiro sentido do que é a caridade, como nós falamos, das características dessa virtude, né, tão importante dentro da própria obra, enfim, e para todos os espíritos, e obviamente como praticar e que exemplo seguir, que eu posso fazer, é uma das maneiras que Santo Agostinho traz para essa reflexão e onde eu quero chegar com o desenvolvimento da caridade. Para a gente encerrar, eu trouxe um trechinho, né, eu extraí um trechinho de São Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, em seu item 6, onde ele diz mais ou menos assim: a caridade é paciente, é branda e benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com alguma coisa ou com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Muito obrigado. E agora, para a gente encerrar, eu convido novamente a todos a elevar o pensamento a Deus e a Jesus, e agora sim agradecer por esta oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa máxima, sobre essa virtude máxima, para que nós possamos ter bastante forças para desenvolvê-la cada vez mais. Muito obrigado.